Solos Cristos. Abra comigo a sua Bíblia, somente Cristo. No Evangelho de Mateus, hoje nós não teremos continuação da série Eclesiastes. Fica para o próximo domingo. Mas eu senti no meu espírito, e a minha sogra falou, você não vai pregar nada da reforma? Eu falei, então tá. Eu vou pregar alguma coisa sobre a reforma. Mateus capítulo 16, nós colocamos o limite de cadeiras e acrescentamos mais cadeiras ainda. Então, por gentileza, evite sair do seu lugar, vá ao banheiro só realmente em caso de necessidade, e as pessoas que estão lá atrás, por favor, venham para frente. Pode sentar aqui, pode sentar no palco, não fica ninguém lá atrás, somente os nossos voluntários. Mateus capítulo 16, eu quero ler com você o versículo 13. Esse culto ele costuma demorar um pouco mais, além do normal. Tá bom? Cutuca aí quem está do lado e fala assim, ouviu? Então tá. Versículo 13. Mateus capítulo 16, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de João, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Olha aqui rapidamente, abre parênteses. Você vai ver algumas pessoas usando essa referência para sustentar uma interpretação errada da Escritura, dizendo que Pedro foi o primeiro Papa. Porque Jesus disse que ele é a pedra. Mas na verdade o que o texto sugere não é que Pedro é a pedra. O texto sugere um jogo de palavras no grego. Petros, pedra. Petros, pedra. E um fragmento de pedra. Seria, em outras palavras, uma pedra grande e uma pedra pequena. Então, quando Jesus fala para Pedro que sobre essa pedra ele vai edificar a igreja, a pedra não é Pedro, a pedra é Jesus, uma grande pedra. Só que Jesus diz para Pedro, mas você também é uma pedra, igual a mim, mas não uma grande pedra, uma pequena pedra. Então a pedra não é Pedro, a pedra é Jesus. Amém? A pedra não é Pedro, a pedra é Jesus Cristo de Nazaré. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? Eu mesmo. E as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Diga somente Cristo. Vamos orar? Obrigado, Jesus. Essa é a sua palavra. Nós amamos o Senhor e amamos a sua palavra. Fala conosco. Revela o teu Filho. Incendeia o nosso coração com a revelação da tua palavra. Que o Cristo da Escritura agora se torne o Cristo do nosso coração, da nossa alma e do nosso espírito, do nosso corpo, todo o nosso ser plenamente consumido por essa verdade. Precisamos do auxílio do teu Espírito, Senhor, e reconhecemos que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
O tempo é 12.000 anos atrás, mais de 12.000 anos atrás, e Jesus ele está em uma conversa com seus amigos sobre a opinião popular a respeito de Jesus. A pergunta é simples: quem eles estão dizendo que é o Filho do Homem? E eles respondem: João Batista, Elias, alguns dos profetas. Os discípulos eles vão listar as respostas que normalmente se ouviam falar a respeito da pergunta: quem é Jesus? Quem é ele? Quem é esse homem? Quem é esse homem chamado Jesus? E eles passam para Jesus uma lista, talvez o top 3, sobre o que as pessoas falavam a respeito de Jesus. É interessante que a conversa continua e Jesus ele muda o foco da pergunta. Porque até então Jesus está perguntando sobre a opinião do povo. Agora Jesus vai perguntar sobre a opinião deles. Agora não é mais apenas informativo, agora é uma conversa pessoal. Eu não quero mais saber agora o que os outros pensam sobre mim. Eu quero saber o que vocês pensam sobre mim. Agora a questão não é a informação a respeito de Jesus, mas o que é que Jesus significa para o seu coração. Não é apenas de caráter informativo, agora é de caráter relacional. Eles dizem algo sobre mim, mas o que é que vocês estão falando sobre mim? Eles têm uma ideia e uma opinião ao meu respeito, mas e vocês? Quem eu sou para vocês? Vamos, uma coisa é nós falarmos desse púlpito, que é somente Cristo. Que Cristo é tudo, que Cristo é o segredo de Deus, que Cristo é a melhor coisa que o Pai poderia nos dar. Outra coisa é o que o seu coração pensa a respeito de Jesus. É o que Jesus significa para você. Quando Jesus muda a pergunta, até então de caráter especulatório e informativo, para um tom agora pessoal e relacional, a resposta vem da boca de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, a Bíblia não está preocupada em explicar se Deus existe ou não. Essa não é e nunca foi a preocupação da Escritura. A Bíblia não está ali registrada para mim e para você, para provar por A mais B que Deus existe, que Jesus existiu e ainda existe. Não é esse o questionamento da Escritura. O questionamento da Escritura não é se há um Deus. O questionamento da Escritura é: qual é a identidade desse Deus? Como é esse Deus? Qual é o caráter desse Deus? Por quê, pastor? Porque o Deus do cristianismo não é um Deus que nós criamos. O Deus do cristianismo é um Deus que se revela a nós. Então Deus, ele não se explica. Deus é revelado. E a revelação de Deus é Cristo. Eu sei que eu estou falando de um conhecimento que é superior à nossa capacidade de entender. Mas quando nós olhamos para a Escritura, nós entendemos que nós só podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou a nós. É um conhecimento avassalador, além da compreensão humana, mas Ele decidiu se revelar a mim e a você na pessoa de Jesus. Ele é imanente, Ele está perto, mas Ele é transcendente, Ele está totalmente acima de nós. Ele é indescritível, mas Ele é conhecível. Ele está dentro de nós e ao nosso lado, mas ao mesmo tempo Ele é completamente diferente de nós. É por isso que Agostinho vai dizer que se você compreende Deus, não é Deus que você está compreendendo. Porque quando nós falamos de Deus, falta de compreensão não deveria ser uma surpresa. Porque se você compreende perfeitamente, não é Deus. Se você pode compreendê-lo, Ele não é Deus e nem é Deus. Eu sei que é maravilhoso nós termos algo a respeito do Senhor que é revelado a nós. Sabe, quando os nossos olhos são cativados por uma verdade a respeito de Deus,
Um dos atributos de Deus salta da Escritura, uma verdade a respeito do seu caráter, do seu amor, da sua fidelidade, da sua compaixão, da sua misericórdia. De repente isso nos afeta e nós temos o prazer de conhecer a Deus, mas entenda, compreendê-lo completamente. É impossível. Agora, embora conhecer a Deus plenamente esteja além do nosso alcance, conhecer de fato a Deus não está. Porque Deus decidiu se revelar a nós. A religião vai insistir que nós não podemos conhecer tudo sobre Deus. E ao mesmo tempo a religião vai nos apresentar a uma verdade que eu e você só podemos conhecer a Deus, o Deus verdadeiro, através da pessoa de Jesus. Olha para mim aqui. Por que é importante entender isso logo de início para esse sermão? Porque é uma pergunta na boca de Jesus, e essa pergunta não mudou, e essa pergunta continua ecoando agora, nesse século, nesse ano, nesse lugar, e exatamente nesse horário. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Deus? Irmãos, olha para mim aqui, por favor, não esqueça disso. O seu Deus, sem Jesus, é apenas um ídolo. O seu Deus, se ele não foi revelado através da pessoa de Jesus, o seu Deus é um personagem imaginário. Se o conhecimento que você tem de Deus, ele não veio através do conhecimento da pessoa de Jesus, o Deus que você diz conhecer não existe. Ele é fruto da sua cabeça. Ele é um ídolo. Então a grande pergunta, irmão, do Evangelho, não é se Jesus é Deus. A grande pergunta do Evangelho é, o seu Deus parece com Jesus? O seu Deus, ele parece com Jesus? Por que, pastor, isso é importante? Porque o problema do mundo, irmãos, não é a ausência de Jesus. O problema do mundo é uma enxurrada de Jesus que tem por aí. O problema do mundo não é a falta de Jesus. O problema do mundo é que a cada 5 passos, a cada canto, a cada igreja, nós podemos encontrar um Jesus diferente. Um Jesus coach. Um Jesus que é um treinador motivacional. Um Jesus que é um servo. Um Jesus que é um mordomo. Um Jesus que está simplesmente preocupado com a minha vida, com os meus desejos, com aqui e agora. O problema, irmãos, é a abundância de Jesus. Mas o Jesus verdadeiro não é aquele que nós criamos. O Jesus verdadeiro é aquele que é revelado através da palavra de Deus. Como dizia Martim Lutero, da mesma forma que nós vamos a um berço tão somente para procurar um bebê, da mesma forma nós recorremos à Escritura apenas para encontrar Jesus. Esse livro não é uma receita de sucesso. Esse livro é um mapa para dentro do coração de Deus. Esse livro não são dicas práticas sobre como eu vou vencer na vida, como me tornar uma pessoa melhor, apesar de que eu possa encontrar isso aqui nesse livro. Não! Esse livro é sobre Jesus. Cada livro, cada personagem, cada história, cada enredo, cada drama, cada trauma escrito aqui, há uma estrada apontando para a pessoa de Jesus. Jesus perguntou aos discípulos: quem eles dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Vai para mim aqui. Essa é a questão mais importante da sua vida. Essa é a questão mais importante da minha vida. E essa pergunta eu e você temos que responder. Por quê, pastor? Porque o nosso futuro é determinado por aquilo que nós acreditamos sobre Jesus. A resposta sobre a pergunta, quem vocês dizem que eu sou, determina a nossa vida, não apenas aqui, mas a nossa vida para a eternidade. Um dia os discípulos estão
no meio do mar da Galileia, e uma grande tempestade se levanta, ondas, ventos fortes, e Jesus dorme. Eles, com medo de morrer, acordam Jesus. Jesus diz: mar, acalma-te. Vento, aquieta-te. Vocês não entendem. É melhor falar com crianças. Vou dizer para vocês como é que eu faço com crianças. Mais ou menos assim. Pega a sua mão, as duas mãos, libera ela aí. Pegue um dedo apenas e bate na palma da sua mão. Vamos fazer chover aqui. Isso é eu ensinando as crianças. Isso é chuva, só um chuvisco. Coloque 2 dedos. Coloque 3 dedos. Coloque 4 dedos. É forte essa chuva, né? Coloque 5 dedos. Só que a chuva não era pouca, a chuva era mais forte ainda. Você começa a bater nos pés a partir de agora. Mas não pare de bater. Chuva, vento, os discípulos, não pare, chuva, vento, os discípulos no barco, Jesus dormindo, e Jesus acorda, e de repente uma palavra sai da boca de Jesus: mar, acalma-te, vento, aquieta-te. Calma, com as crianças sempre melhor. Começa com o chuvisco. Quando eu falar mar, acalma-te, e vento, aquieta-te, cessou. Chuvisco. Acho que deve ser uma chuva qualquer. Não preciso me preocupar. 2 dedos. Eu acho que nós podemos continuar e deixar Jesus dormindo. Não vejo problema nisso. O vento começou a ficar forte. 3 dedos. Será que essa chuva vai engrossar? Alguém não viu a previsão do tempo para hoje? 4 dedos. Está na hora de a gente acordar, Jesus. Essa chuva está engrossando. 5 dedos. Trovões. Mar, acalma-te. Vento, aquieta-te. Segura. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A pergunta está na boca dos discípulos: quem é este? Quem ele é? Mateus 21:10, Jesus entrando em Jerusalém, toda a cidade está alvoroçada, e eles perguntam: quem é este? Lucas 7:49, os que estavam com ele à mesa começam a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Quem é esse Jesus? Quem ele é? O que nós estamos dizendo sobre a identidade de Jesus? Eu quero sugerir uma proposta que ela ganhou ainda mais impulso durante a reforma, que para nós começarmos a entender quem é Jesus, nós precisamos ver Jesus sobre 3 aspectos. Nós chamamos isso na teologia de os 3 ofícios de Jesus. Munus triplex. 3 verdades a respeito de Jesus. 3 ofícios da pessoa de Jesus. Nós vamos ver que Jesus, ele é um profeta, e como profeta, ele é o nosso mestre. Nós vamos ver que Jesus, ele é um sacerdote. E como sacerdote, ele é o nosso mediador e a nossa única esperança. Mas nós vamos ver que Jesus também é um rei. E como rei, ele governa. Como rei, ele reina. Quando você vai pesquisar na história sobre quando isso começa a ser falado, nós vamos lá para o 4º século, Eusébio de Cesareia. A partir dali começa a ser falado sobre os ofícios de Jesus, os 3 ofícios de Jesus. Mas nós vamos ver em Calvino a pessoa que vai sistematizar isso. Coloca na tela para mim, por favor. Você vai encontrar nas Institutas de Calvino algo abertamente declarado sobre essa verdade. Cristo é o profeta. Cristo é o sacerdote. E Cristo é o rei. Abre aspas. Palavras de Calvino. Para que a fé encontre em Cristo
a matéria sólida da salvação, e assim nele descanse. Preste atenção, para que a fé encontre em Jesus, em Cristo, solidez para a salvação, e assim possamos descansar nessa fé. Deve-se estabelecer o princípio de que conste 3 partes o ofício a ele imposto pelo Pai, pois ele foi dado como profeta, rei e sacerdote. Pode deixar a imagem para a tela. Profeta, rei e sacerdote. Esses são os 3 ofícios de Jesus: profeta, sacerdote e rei. Essas 3 palavras, elas vão descrever a obra de Cristo de forma diferente, simultâneas, mas distintas, ao mesmo tempo acontecendo na mesma pessoa, mas completamente diferentes uma das outras. Como profeta, Cristo revela Deus a nós e transmite a palavra de Deus. Como sacerdote, Cristo oferece a Deus sacrifício em nosso favor, e Ele mesmo é o sacrifício oferecido. E Ele intercede diante do Pai, por mim e por você. E como rei, Cristo governa a igreja. Cristo governa o universo. Cristo é o nosso profeta. Cristo é o nosso sacerdote. E Cristo é o nosso rei. Ele nos ensina, Ele intercede e Ele governa. Como profeta, Ele representa Deus para o homem. Como sacerdote, Ele representa o homem na presença de Deus. E como rei, Ele exerce domínio. Ele exerce autoridade sobre tudo aquilo que foi criado pelo Pai. Como profeta, Cristo mostra o caminho. Como sacerdote, Ele abre o caminho. E como rei, Ele nos conduz por esse caminho. Como profeta, Cristo cura a nossa ignorância. Como sacerdote, Ele cura a nossa culpa. E como rei, Ele cura a nossa rebeldia. O profeta fala, o coração desperta. O sacerdote purifica e a culpa se cala. O rei governa, o caos se curva. Cristo não apenas ensina, Cristo redime. Cristo não apenas redime, Ele governa. Nele, a palavra é viva, o sangue é eficaz e o trono é eterno. Esse é o evangelho inteiro. O Cristo que fala, o Cristo que salva e o Cristo que reina no coração do crente. Essa é a vida cristã total, completa e perfeita. Nós ouvimos o profeta, nós confiamos no sacerdote e nós seguimos o rei. Como profeta, Cristo revela a vontade e a pessoa de Deus. Como sacerdote, Cristo ele é o mediador de Deus, oferecendo-se a si mesmo uma só vez, em um sacrifício perfeito, para satisfazer a justiça de Deus e nos reconciliar como um pai, com o Pai, e interceder por aqueles que desejam se aproximar de Deus. Mas como rei, ele governa. Como vice-regente do Pai sobre o mundo, ele protege o seu povo e conquista e domina sobre os seus inimigos. O ofício de Cristo é triplo e anuncia uma verdade para mim e para você. Na primeira, o homem está completamente distante de Deus, mas ele é remediado em Cristo. O homem está completamente ignorante de Deus, mas ele é alcançado pelo ministério profético de Cristo. O homem está completamente alheio ao plano de Deus, mas ele é atraído pelo governo poderoso e soberano de Jesus. Eu quero compartilhar isso com você, mas não apenas como uma verdade teológica que você vai aprender nessa noite,
mas uma verdade prática e aplicável à minha e à sua vida. Minha pergunta é: você conhece o Cristo que é profeta? Você conhece o Cristo que é sacerdote? Você conhece o Cristo que é rei? Irmãos, não tem como eu e você escolhermos apenas uma dessas verdades. Não tem como eu e você apenas nos identificarmos com um sacerdote que nos salva e perdoa os nossos pecados. Ele é rei. Ele precisa governar e reinar sobre as nossas vidas. Nós não podemos apenas nos submeter a um Jesus que é profeta e tem direção para nós, tem uma voz que guia o nosso caminho, tem uma palavra que dirige os nossos passos. Não, ele é um sacerdote também. Porque não adianta saber para onde ir se nós estamos perdidos em nós mesmos. Ele é um sacerdote. Ele é profeta. Ele é sacerdote, mas ele também é rei. Olha para mim aqui. Cristo, o profeta. Fui pesquisar o significado original dessa palavra, profeta. E o dicionário bíblico do Champlin diz que profeta é aquele que anuncia, aquele que declara. O dicionário Vine, ele vai definir profeta como o proclamador da verdade divina. Os profetas, no Antigo Testamento, eles transmitiam a palavra de Deus para o povo. O autor da carta aos Hebreus começa no capítulo 1 dizendo: havendo Deus, outrora, capítulo 1, versículo 2, havendo Deus, capítulo 1, versículo 2, mas nestes últimos dias, coloca o versículo 1. Versículo 1. No passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Versículo 2. Mas nestes últimos dias nos falou por meio do Filho. Aleluia. Aleluia. O profeta era aquele que anunciava, que declarava a palavra de Deus. O profeta era aquele que proclamava a mensagem divina. Essa era a realidade dos profetas do Antigo Testamento. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós descobrimos uma outra verdade. Antes, Deus falava por meio dos profetas. Agora, Deus fala por meio de um Filho. Jesus não é meramente um mensageiro de Deus. Jesus não é meramente um porta-voz de Deus. Jesus não apenas transmite a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. Vamos escutar para mim aqui. Enquanto nós vamos falando sobre essas verdades, a minha oração é que o Espírito de Deus alcance o seu coração. E que essas verdades, à medida que elas queimem dentro de você, produzam transformação dentro de você, e nós possamos sair daqui ainda mais apaixonados por Jesus. O profeta no Antigo Testamento, ele recebia uma palavra vinda de Deus e proclamava. O profeta no Antigo Testamento, ele recebia, ele ouvia a voz de Deus e falava aquilo que ele ouviu para o povo. Quando nós chegamos em Jesus, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele não é apenas um proclamador da palavra de Deus, ele é a própria palavra de Deus. Ele não está ouvindo e repetindo, ele é o anúncio final do próprio Deus. Ele é a palavra que se fez carne. Vamos usar um som. Há uma palavra que percorre toda a Escritura. E essa palavra vem da voz de Cristo. Em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, ele é a palavra que dá origem a todas as coisas. De forma paralela ao Gênesis, João começa o seu evangelho dizendo que, assim como em Gênesis, ele falou, e tudo se fez. Agora, o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Deus falou e a palavra criou todas as coisas. Deus fala pela última vez através do seu Filho e a salvação agora é apresentada para mim e para você na pessoa de Jesus. Dessa vez não é apenas um som. O som que sai da boca de Deus agora se materializa. O som que sai da boca de Deus agora tem carne, pele, osso, sangue. O som que sai da boca de Deus agora é visível para mim e para você. A palavra de Deus se fez carne e entrou na história. É por isso que Jesus não apenas transmite a palavra de Deus, Ele é a palavra de Deus. Irmãos, quando Jesus veio, a forma de Deus falar mudou. Você percebe que no Antigo Testamento eles tinham doses da revelação de Deus? À medida que o povo caminhava com Deus, Deus se apresentava de uma forma, Deus se revelava de uma maneira, algo do seu caráter era expressado de alguma forma, e eles conheciam um pouco mais de Deus. Só que agora, ao invés de fragmentos, de doses homeopáticas da revelação de Deus, nós somos completamente inundados pelo ápice da revelação de Deus. Ele, a palavra, Ele não é apenas um mensageiro, Ele é a própria mensagem encarnada em Cristo. Nós ouvimos a palavra que sai da boca de Deus. Olha para mim aqui. Nós não precisamos de mais profetas, como era o caráter dos profetas no Antigo Testamento. Aqueles que revelavam Deus. Porque Deus não está mais se revelando através de profetas. Deus decidiu se revelar pela última vez, de uma forma perfeita, de uma forma final, de uma forma plena, de uma forma que nos alcançasse. Deus decidiu se revelar plenamente em Jesus. Ele não é apenas o profeta que fala da parte de Deus. Ele é o próprio Deus falando. Ele é a palavra de Deus. Ele é a fonte de toda a verdade. Ele é a verdade. Cristo é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, irmãos. Nós temos muito para aprender sobre Deus. Mas Deus não tem nada mais para falar do que Ele já falou em Jesus. Nós temos muito para ver sobre Deus, mas nós não temos mais nada para ver do que já foi revelado de Deus através da pessoa de Jesus. Eu lembro de uma conversa com o meu pastor. Eu olhei para ele e perguntei: você acha que você vai ver Deus no céu? Ele olhou para mim e falou assim: lógico. E eu falei: então me explique a realidade de que Deus é Espírito. Bom, sei que foi uma conversa teológica de horas. Ele falou: pois é, eu não tenho toda a resposta, nem você tem. Eu falei para ele: então, pois é, se você acha que vai ver Deus, eu não sei. Eu acredito que não, mas Jesus, a palavra que se fez carne, o verbo encarnado, a mensagem de carne e osso, estará lá dizendo: vinde, benditos de meu Pai, e entrem no gozo do seu Senhor. É por isso que Ele existe, irmãos. Para que eu e você possamos nos comunicar com Deus. Para que Deus possa se comunicar com o homem. É por isso que a palavra de Deus vai chamar Jesus de o Verbo. Por que o Verbo existe, pastor? O Verbo existe desde a eternidade, para que nós possamos nos comunicar com Deus e Deus possa se comunicar conosco. Irmão, sabe qual é a missão da igreja? A missão da igreja é conjugar o verbo Jesus para esse mundo. A missão da igreja é que nós aprendamos a conjugar Jesus no ambiente de trabalho, conjugar Jesus no ambiente familiar,
conjugar Jesus dentro da igreja, conjugar Jesus na rua, conjugar Jesus nos nossos negócios, e o verbo, a suficiência de Deus em Cristo Jesus, a plenitude de Deus em Cristo Jesus, afetando todas as áreas da nossa vida. É por isso que Ele é o verbo. Essa é a missão da igreja, porque Ele é o verbo. Então é Ele que define o que é igreja, é Ele que define o que é família, é Ele que define o que é homem, é Ele que define o que é mulher, é Ele que define, porque Ele é a revelação máxima de Deus. Como assim, pastor? Vai ler o Antigo Testamento. Deus falava e o povo ouvia vozes, trovões, sons de muitas águas. E agora, pastor, em Jesus? Olha para mim. Jesus é Deus falando com sotaque humano. Glória a Deus, aleluia. Bom, se Deus falar aqui, ninguém vai entender. Se Deus falar aqui, nem eu e nem você vamos compreender. O povo está no pé do monte, Deus está descendo, Ele está falando com Moisés, e o povo está ouvindo. Meu Deus, relâmpagos, trovões, eu não entendo. Só que Jesus é Deus falando de um jeito que eu e você entendem. É Deus falando com sotaque humano. Ele é a linguagem que o Pai usa para falar para a humanidade. Ele é a autoexpressão daquilo que o Pai tem a dizer. Ele é a própria palavra encarnada. Deus falou conosco, não através do grego, não através do hebraico, não através do inglês, não através do português. Deus falou conosco através de um filho. Deus falou conosco através de um filho. E isso é tudo o que o Pai um dia desejou comunicar comigo e com você. Olha para mim aqui. Quando você abre a sua Bíblia no Antigo Testamento, você vai ver diversas vezes os profetas anunciando a voz de Deus com a seguinte introdução: assim diz o Senhor. Centenas de vezes. Centenas de vezes você vai ver essa palavra na boca dos profetas. Assim diz Deus. Assim diz Yahweh. Assim diz o Senhor. Agora olha para mim aqui. Não tire os olhos de mim. Quando Jesus encarna, Ele é a palavra de Deus. Ele é a autoexpressão de Deus. Ele é a revelação encarnada da voz de Deus. E quando Ele vem, Ele não diz, assim diz o Senhor. Ele diz, eu, porém, vos digo. Profetas diziam aquilo que eles ouviam de Deus. Jesus, Ele anuncia, Ele decreta a própria palavra de Deus, porque Ele é a palavra de Deus. Pastor, e agora? O que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque a primeira voz que você vai ouvir, com certeza, é a voz de um profeta. A primeira voz de Jesus que você vai ouvir é a voz de profeta. Por quê, pastor? Porque é a voz que nos desperta. É a voz de Jesus que grita e incomoda a nossa carnalidade. É o som que levanta da morte com uma proclamação: arrependa-se, porque o reino de Deus chegou. Agora escute, ele é um profeta, ele é santo, não apenas um mensageiro, mas ele é a própria mensagem. Então quando ele fala, ele não pede, ele decreta. O que ele fala não é opcional, o que ele fala é uma ordem, porque é a palavra do próprio Deus. É por isso que a palavra dele nunca volta vazia. Aonde ele fala, algo acontece. Aonde ele fala, a realidade precisa se curvar. Aonde ele fala, alguma coisa precisa mudar. Olha para mim aqui. Se você está seguindo a Jesus e nenhuma mudança está acontecendo na sua vida, você ainda não conheceu Jesus profeta. Porque Jesus profeta, quando ele anuncia a palavra de Deus, alguma coisa muda. O profeta, quando ele comunica o decreto de Deus, algo precisa mudar. Então, crente que não está mudando é crente que não conheceu Jesus profeta.
Crente que ainda vive a mesma vida de pecados de antes de conhecer a Jesus, nem nunca conheceu Jesus, nem nunca ouviu Jesus como profeta. Porque Jesus profeta, quando ele fala, a realidade muda. É por isso, irmãos, se isso acontece com você, acontece comigo. Às vezes a gente lê a Bíblia e parece que Jesus está apontando o dedo na nossa cara. Arrependa-se. Arrependa-se. Irmãos, eu descobri a minha missão como pastor. Não deixar você pecar em paz. Irmão, você vai ficar atormentado com essa mensagem de hoje. Essa mensagem vai atormentar a sua mente, a sua alma, o seu coração. Você vai ficar pensando agora, existe um profeta falando, porque nada está acontecendo, porque nada está mudando. Quando ele fala, alguma coisa precisa sair do lugar. Alguma coisa precisa acontecer. Lembra que eu fui convidado para pregar num casamento de 2 não cristãos. A moça era uma cristã desviada. O rapaz não era cristão. Aí eu liguei para o meu pastor. Falei, posso? Ele falou, vai agora. E prega. É a oportunidade que você tem para anunciar. Eu falei, eu topo. Falei, vou pregar para vocês. E para todos que estão lá. Que estarão lá. Como pessoas que não conhecem a Jesus. Tudo bem, pastor, a gente aceita. Irmãos, eu preguei. Eu preguei o evangelho. Me falaram depois que a festa tinha bebida. Irmão, o negócio, o pau quebrou depois do casamento, depois da celebração em si. Depois que eu fui embora para casa. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eles não pecaram em paz. Porque tinha a voz de um profeta gritando na cabeça deles, arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Quando foi acho que alguns meses atrás, me mandaram uma foto. Olha aí, pastor. A moça que você fez o casamento se reconciliou com Jesus e agora está sendo batizada. Porque quando o profeta fala, alguma coisa começa a acontecer. É por isso que às vezes a gente abre a Bíblia e a gente pensa assim, não, vou abrir a Bíblia para ler alguns versículos para eu ficar mais consolado. Eu vou ler a Bíblia para ver alguns versículos para que eu possa me sentir melhor. Aí você abre a Bíblia, aí tem uma voz de um profeta dizendo, arrependa-se! Uma luz parece que é colocada na Escritura e nós começamos a ver toda a podridão do nosso coração. Todos os nossos pecados que estavam ocultos no escuro, agora são iluminados. Nós começamos a olhar a nossa realidade e como nós caminhamos a passos largos para o inferno. Pastor, peraí, mas o Jesus que eu conheço, o Jesus que eu creio, ele não me condena. Ótimo. Que legal. Parabéns para você. Porque o meu condena. Pastor, o Jesus que eu creio não manda ninguém para o inferno. Sério, o meu manda. E ele é o próprio que vai bater o martelo e definir a sentença. Não, pastor, mas o Jesus que eu acredito, pela Bíblia, por aquilo que eu li na Bíblia, ele me aceita. Não, dá um close aqui em mim. O Jesus que eu li na Bíblia, o Jesus que está na minha Bíblia, ele me aceita como eu sou. Ótimo. Ele te aceita como você é. Mas na mesma Bíblia que você lê, você vai ver que é Ele e não você que diz quem você é. Obrigado, de nada. Irmão, se você está lendo a Bíblia e não está ouvindo diariamente uma voz que diz que você precisa mudar, uma voz que diz que os teus pecados te levarão para o inferno, você ainda não conheceu o Jesus profeta. Você ainda não conheceu o Jesus profeta. Ah, pastor, mas o meu Jesus não exige nada de mim, ele não quer nada de mim, ele não me confronta, ele não me condena. Então o seu Jesus não é o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus profeta. É o Jesus da sua cabeça. É o Jesus que você criou para você mesmo. Mas eu quero que você fique louco depois de hoje. Que dê um insônia em você. Alguma coisa mexa com você e você não durma hoje. Não, sem antes essa voz despertar você para se arrepender diante da presença do profeta Jesus.
aconteça com você hoje. Que você sai daqui com medo de morrer comendo pizza. De ligar o seu carro e não parar debaixo de uma carreta. Que você sai daqui perturbado com a voz de um profeta gritando dentro de você: ei, arrependa-se! Irmãos, profeta na Bíblia, ou ele é amado ou ele é odiado. Tem um filme antigo de Jesus. Falei que o culto demora hoje, né? Estou no primeiro ponto, são 3. Tem um filme antigo de Jesus. Aí eles prendem João Batista, André. Aí eles prendem João Batista lá gritando para Herodes: arrependa-se, Herodes Antipas, arrependa-se. Aí o tempo passa. Herodias dança na frente de Herodes. Aí Herodes, cheio da manguaça: diga o que você quer, até a metade do meu reino eu te dou. Aí Herodias, influenciada pela mãe, falando assim: eu quero a cabeça de João Batista. Herodes achava João Batista legal, só não acreditava na mensagem dele. Eles mandam trazer João Batista. E João Batista dizendo assim: arrependa-se, 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 arrependa-se. Irmão, o carrasco desce o machado e corta a cabeça de João Batista, mas na mente de Herodes tem um grito dizendo: arrependa-se, 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 porque essa é a mensagem de Deus para mim e para você, que sai da boca do Jesus profeta. Quando ele fala, ele exige mudança. Profetas são amados ou são odiados, irmãos? Ou você vai amar Jesus ou você vai odiar ele. Esse é Jesus profeta. Ele é a palavra encarnada. E quando ele fala, algo acontece. No Antigo Testamento, os profetas representavam Deus diante do povo. Eles eram a voz de Deus para o povo. Em contraste, os sacerdotes, eles representavam o povo diante de Deus. No Antigo Testamento, os sacerdotes, eles ofereciam sacrifícios, faziam votos, queimavam os animais, entravam uma vez por ano num lugar chamado Lugar Santíssimo, Santo dos Santos, matavam um cordeiro. O povo jejuava um dia todo para o perdão dos pecados, confessavam seus pecados, o cordeiro era imolado na época da Páscoa, o sangue era derramado, era aspergido sobre as pessoas, elas eram purificadas. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós não temos mais touros, bodes, ovelhas, um sacerdócio oficial, matando um animal por causa do meu e do seu pecado, um templo específico, um local único, exclusivo de adoração. Não, nós temos Jesus. O grande sumo sacerdote. Aleluia. Preste atenção para mim aqui, por favor. A mesma voz que grita: arrependa-se, agora é a mesma voz que morre no meu e no seu lugar. Porque ele não é apenas o profeta, ele é o sacerdote. A voz e o sangue flui da mesma pessoa. O Cristo que anuncia a ira de Deus sobre o pecado e sobre o pecador é o mesmo Cristo que caminha para a cruz. Irmão, Jesus se torna a vítima da sua própria profecia. Porque a profecia era que a alma que pecasse, essa morreria. Jesus se torna a vítima da sua própria profecia. A alma que pecar agora tem que morrer. E Jesus recebe no seu corpo todos os meus pecados, todos os seus pecados. E o mesmo profeta, que fala com autoridade, agora é um sacerdote que sangra. Não no altar do templo, mas em uma cruz no Calvário. Sabe por quê? Para dizer para mim e para você que quando ele grita no nosso coração dizendo: arrependa-se, ele é o primeiro a sangrar por mim e por você.
Quando ele diz no meu e no seu coração, se converta dos seus pecados, ele é o primeiro a receber no seu corpo a condenação. Não, toda palavra que sai da boca de Deus tem um custo. E o primeiro custo é para ele mesmo. Porque quando ele convida você para se arrepender, ele precisa olhar para as suas mãos e ver as marcas da cruz. Porque o profeta que grita, arrependa-se, é o mesmo profeta que sangra em um madeiro. É por isso que a voz profética não é um veredito frio. A voz profética é banhada com o sangue quente de Jesus. A voz profética não é apenas o anúncio de alguém distante. A voz profética é o anúncio do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Você consegue imaginar que Jesus lia a escritura do Antigo Testamento? Você consegue imaginar que recorrente Jesus está indo ao templo e ele está vendo os animais sendo mortos? Você consegue imaginar que todas as vezes que Jesus subia na Páscoa, ele via o sumo sacerdote pegando o animal perfeito, pegando uma faca e cravando na garganta do animal, até que todo o sangue saia do corpo dele e ele morra? Jesus está lendo a Escritura, Jesus está olhando para o sacrifício no templo e no coração dele apenas um sentimento: em breve serei eu. Ele olha para as festas e tudo anuncia para ele, tudo aponta para ele. Ele olha para os profetas e aquilo é o anúncio do Cristo que virá. Ele olha para os sacerdotes e aquilo aponta não para um sacrifício que vai ser feito todo ano, mas para um único sacrifício definitivo que vai ser feito de uma vez por todas. Então é por isso que Jesus tinha que ser Deus e homem. É por isso que o mediador entre os homens tinha que ser Deus e ao mesmo tempo homem. Totalmente Deus e totalmente humano. Por quê, pastor? Porque se ele fosse apenas Deus, ele estaria distante de nós. Se ele fosse apenas homem, ele estaria distante de Deus. Mas esse sacerdote, ele é Deus e ele é homem. Ele encarna. E sem encarnação não há redenção. Pastor, por que não mata um anjo? Por que não mata um serafim, um querubim? Porque quem pecou foi o homem. Quem tem que morrer é o homem. Mas agora tem um homem, Jesus, andando entre nós, e João Batista consegue observar a encarnação do Verbo e diz: eis o Cordeiro de Deus que vai limpar o mundo dos seus pecados. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Ele é o sacerdote. Mas ele também é a oferta. Quando você olha para a carta aos Hebreus, irmãos, o principal documento para que eu e você possamos compreender o sacrifício de Jesus, o sacerdócio de Jesus, nós vemos o autor da carta aos Hebreus apresentando Jesus como sacerdote último e único, perfeito e eterno. Tudo aquilo que a lei exigia, ele obedeceu. Escute, um dia nós entraremos no céu, não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus. Mas teve um dia que um homem entrou no céu, não por graça, mas por mérito. Cada palavra foi cumprida, cada profecia foi satisfeita nele, cada exigência da lei foi plenamente satisfeita em Jesus, e ele entra nos céus, não por graça, mas por mérito. É por isso que o Salmo 24 tem que gritar, irmãos: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, levantem-se para que entre o Rei da Glória. Tem um Deus homem entrando no paraíso, não por graça, mas por mérito. Ele é o altar.
onde o sacrifício é oferecido. Ele é o sacerdote que oferece o sacrifício. E ele é o santuário onde o sacrifício acontece. Você consegue imaginar isso? Porque o autor da carta aos Hebreus vai dizer que Jesus ele entra no Santíssimo Lugar, mas ele não para lá, ele vai além do véu. O sacerdote entrava no átrio, depois no lugar santo, depois no Santo dos Santos, e lá ele parava para oferecer o sacrifício. Jesus ele entra, e ele não para no Santo dos Santos. Jesus vai na presença de Deus para mostrar as suas mãos. Jesus vai na presença do Pai. O sacerdote intercedia diante de Deus como mediador entre Deus e os homens. Agora tem Jesus diante do próprio Pai, mostrando as suas mãos marcadas, o seu corpo totalmente destruído, deformado pela cruz, como sacrifício perfeito, por causa de mim e por causa de você. É por isso que o autor da carta aos Hebreus vai dizer, Hebreus 9, 11 e 12, na NVT diz assim, Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não é feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado, com o seu próprio sangue, não com sangue de bodes, não com sangue de bezerros. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Ele é o profeta, a própria voz encarnada. Ele é o sacerdote, o sacrifício que sangra no meu e no seu lugar. Mas ele também é o rei, que governa sobre todas as coisas. Aleluia, aleluia. Apocalipse 19, 16. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. É diante de Pilatos que Jesus vai dizer, o meu reino não é desse mundo. Vamos, há muita gente que acha Jesus um cara legal. Há muita gente que simpatiza com Jesus. O próprio Pilatos ficou impressionado com Jesus. Mas sabe, admiração apenas não basta. Tem muita gente que acha Jesus uma pessoa maravilhosa. Tem muita gente que gosta dos ensinos de Jesus. Tem muita gente que ama ver os milagres de Jesus. Tem muita gente que diz crer em Jesus. Mas olha para mim aqui, se Jesus não é o rei da sua vida, você não o conhece. Porque ele é o profeta que fala. Ele é o sacerdote que sangra. Mas ele é o rei que governa. Ele é o rei que tem domínio e autoridade. Tem pessoas que dizem que amam Jesus. Tem pessoas que dizem que creem em Jesus, mas quando nós olhamos para as suas vidas, nós percebemos que Jesus é tudo para elas, menos rei. E olha para mim aqui. Sinceramente, negar que Jesus é rei é negar tudo a respeito de Jesus. Sabe por quê? Eu preciso concordar com a W. Tozer. Jesus, ele não é salvador de ninguém que ele não possa mandar. Eu sou dono do meu nariz. Eu faço o que eu quiser. Não é eu sou, é só eu. Irmãos, Jesus não salva alguém que ele não possa mandar, porque ele é rei. Cada centímetro cúbico do espaço, irmãos, cada milímetro daquilo que existe e que nós podemos ver e que nós não podemos ver, é governado por um único Senhor, Jesus Cristo. Ele manda, ele governa, ele é rei, ele é Senhor. Irmãos, se nós ignoramos que Jesus é rei, nós fazemos como Pilatos. Nós sentenciamos Jesus novamente à cruz.
Existe uma mensagem muito incompleta pregada nos dias de hoje. É a mensagem que diz que Jesus quer apenas salvar você. Essa não é toda a verdade. Jesus não quer apenas salvar você. Jesus quer governar sobre a sua vida. Irmão, vai para o banco do carona, por favor. Porque se você tiver com a mão no volante, Jesus não é Senhor da sua vida, e nem cristão você é, e muito menos salvo. Jesus é Senhor. Jesus é Rei. Nós não podemos aceitar uma mensagem de um Salvador que nos leva para o céu, mas que Ele não é Senhor, que muda a nossa vida aqui na terra. Irmãos, não há salvação para alguém que não se submete a Jesus como Senhor. Não há salvação para quem não reconhece Jesus como Rei. A fé que me revela apenas um Jesus Salvador, mas que não é Senhor, não é uma fé na Escritura. Não é uma fé em Jesus, o verdadeiro. Por quê, pastor? Porque nós não fazemos de Jesus Senhor. Ele é Senhor e ponto final. Ou nos curvamos, ou nos rebelamos contra Ele. Ele é Senhor. E um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Por quê, pastor? Ei, essa é a mensagem. Ele é Rei. Ele é Senhor. Olhe para o ensino a respeito da salvação, irmão. Romanos capítulo 10. Ele repetiu o que eu vi. Versículos 9 até o 13. Olhe comigo. Se com a boca você confessar que Jesus é Senhor, se com a boca você confessar que Jesus é o Rei, se com a boca você confessar que Ele é o dono de tudo, se com a sua boca você confessar que é Jesus que manda aqui, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se Ele não é Senhor, presta atenção para não pegar nenhum delay na minha fala e nem você dormir enquanto eu falo. Presta atenção. Se Ele não é Senhor, você não é um cristão. Se Ele não é Senhor, você não é salvo. Se Ele não é Senhor, o céu não é o seu lugar. Porque só há salvação para alguém que reconheceu Jesus como dono. Tem muita gente que entregou só o coração para Jesus, irmão. O dinheiro pertence a Satanás. A família é do jeito que ele quiser. Os negócios é como ele bem entender. Irmãos, ou Jesus manda em tudo, ou Jesus não está salvando nada. O que nos faz verdadeiramente discípulos de Jesus é quando nós nos submetemos ao senhorio de Jesus. É quando nós reconhecemos Jesus como Senhor, como o amo, como o dono, como o governante. Escute, quero finalizar com isso. Nós precisamos ser feridos e curados ao mesmo tempo, pela verdade que diz que Jesus é um profeta, que é a própria mensagem, que é um sacerdote, que é o próprio sacrifício, mas que é um rei que está sentado no trono e governando a minha e a sua vida. Ele é o seu profeta para te ensinar. Ele é o seu sacerdote para sacrificar e interceder por você. Ele é o seu rei para governar sobre a sua vida. Irmãos,
Nós só podemos dizer somente Cristo. Se Ele for em nossas vidas o profeta, o sacerdote e o rei. Quero te convidar a se colocar de pé. Os meninos do louvor podem voltar aqui.